Está começando agora pela Rádio Alternativa FM, em parceria com a FEMEL, Fraternidade Espírita Mensageiros da Luz de Ibiporã, o programa Momentos de Luz. Neste programa, vamos transmitir palestras que foram gravadas durante as reuniões semanais, que ocorrem todas as quartas-feiras na Fraternidade Espírita de Ibiporã, que fica na Rua Padre Vitoriano Valente, 2319, procurando divulgar a mensagem do Evangelho de Cristo e os ensinamentos sobre a vida espiritual a todos os nossos ouvintes. Neste programa transmitiremos a palestra ocorrida no dia 8 de agosto de 2012, com o palestrante Dr. Délcio Miranda da Rocha, de Londrina, que falou a respeito do tema Viver como Espírito. Uma boa noite a todos. Eu queria agradecer à presidência dessa casa pelo convite e de nós estarmos aqui na oportunidade de falar, ou melhor, trazer algumas reflexões para os nossos amigos aqui de Ibiporã. De início, eu já vou advertir que nós temos uma forma de nos manifestar provocativa para as reflexões. Então, nada do que aqui se fala é no sentido de ofender, mas nos colocarmos diante da nossa própria natureza, não é? Há algumas pessoas que já me ouviram falar, principalmente na Casa do Caminho, onde a gente procura praticar a doutrina do Cristo, sabem desse jeito nosso de falar. Eu vou procurar ser claro nos meus propósitos, porque há a necessidade de o espírito se enfrentar. A leitura do Evangelho que foi feita ao início dessa reunião, ela nos traz uma reflexão imediata sobre a condição do nosso coração. O cuidado que nós devemos ter com as nossas emanações. Mas eu vou fazer um gancho breve, porque eu acredito que todos estejam na doutrina espírita, e se não estão na doutrina espírita, estão na doutrina do Cristo. Então, a pergunta primeira que eu faria aos presentes por que nasceram? E transmito e repasso para o meu coração essa pergunta: por que nasci, afinal de contas? Alguém poderia, sem ser genérico, responder essa pergunta? Ou, se não quiser se expor, faça ao seu coração. Por que nasci? Quem me trouxe à existência corpórea? E com que finalidade me encontro situado na vida que tenho hoje? Alguns dirão: eu vim pagar aquilo que fiz no passado. Com uma imprecisão ímpar, porque a vida não se resume em pagar dívidas que não sabemos precisar. A vida não se resume a amealhar culpas sobre leis que nós não sabemos a verdadeira amplitude. E a vida não se resume em entregarmos a Deus, a Jesus, ao Espírito Protetor, às responsabilidades que nos cabem, porque somos entes da criação, com livre-arbítrio, com memória,
com consciência, com anterioridade, com inteligência e, portanto, vamos-nos no caminho cada vez mais responsáveis pelos nossos atos. Ora, entregar a responsabilidade do nosso mundo íntimo a um ente em termos de doutrina espírita, é um verdadeiro absurdo, porque retira do Filho de Deus as obrigações que tem para consigo mesmo, que são, primeiro, autoconhecer-se. Porque se eu não sei as motivações das minhas ações, e eu não estou falando no plano superficial, eu estou falando no plano subterrâneo, para os que têm orientação e o conhecimento de psicologia, nós estamos falando daquela manifestação que nós temos, que não está nas máscaras sociais, que não está nas aparências, no verniz das relações. Porque eu vou à casa espírita, vou colocar assim, porque eu vou à casa espírita, eu dou a água do passe, eu volto para casa e continua a mesma coisa. Porque eu faço a minha prece em palavras bonitas e não reflito sobre mim mesmo. Então a gente não está aproveitando a nossa programação reencarnatória, a gente não sabe por que nasceu, ou tem uma vaga ideia disso, não é? E tem uma dificuldade muito grande de aplicar os postulados de Deus, as leis morais da vida, a lei de amor, a lei de trabalho, em nós mesmos. Então, não raro, o espírita sucumbe em diversas etapas da sua existência terrena. Sucumbe porque não se aceita, e se não se aceita, coloca uma máscara para ser aceito. Não se perdoa e faz isso sendo altamente crítico com os seus valores e não aceitando os postulados religiosos de outras pessoas. Eu estou na doutrina espírita, que eu acho que é uma doutrina acertada, e me coloco de forma superior à doutrina católica, à doutrina protestante, à doutrina budista. Ou, pior de tudo, se coloca na doutrina espírita sem amor, que é um problema grave. Um problema grave. A exteriorização do nosso amor. Mas sabe, a gente não tem como ter a nossa vida de espírito se nós não compreendermos a nossa vida física. Exteriorização da nossa vida íntima, da nossa vida mental. A nossa vida mental é a nossa vida espiritual. Nós sabemos, pela doutrina espírita, que o nosso corpo físico é a exteriorização do nosso corpo espiritual. É o veículo de estarmos na Terra, da nossa manifestação no mundo. E só. Reflete nas habilidades e nas deficiências, as habilidades e as deficiências do espírito que é seu condutor.
Portanto, sexo é do espírito. Portanto, doença é do espírito. Depressão é do espírito. O cérebro funciona apenas como órgão registrador da mente, da força pensante, que é o espírito imortal, a centelha divina, o Filho de Deus. Numa das minhas reuniões na Casa do Caminho, o sujeito falou assim para mim, nas primeiras vezes que eu fui lá: Deus não perdoa, como também não condena. Quem condena e quem perdoa somos nós. O Francisco do Espírito Santo Neto esteve fazendo uma palestra lá na nossa casa. Ele falou assim: qual é a diferença da vontade de Deus para o homem das cavernas e para o homem atual? Qual é a diferença da vontade de Deus para a madame inglesa da era vitoriana para a mulher moderna de hoje? Mudou a vontade de Deus? Ou mudaram as aparências, as formas de manifestação do ser humano? A vontade de Deus para o indígena, que não tem contato com a civilização, é diferente da vontade de Deus para o homem civilizado? As leis naturais, as leis morais da vida, são iguais para todos nós. Senão nós não poderíamos acreditar na justiça de Deus. Estaria faltando alguma coisa. Ora, o que acontece é que as necessidades desses espíritos são atendidas de forma diferente, porque as necessidades são diferentes. Mas a vontade de Deus não muda. Quando então nós estivermos mais preparados em conhecimento, quando nós estivermos mais exercitados no amor, quando nós estivermos mais pacificados nos nossos sentimentos, quando a canga instintiva que nos é própria não pesar tanto nas nossas atitudes, a vontade de Deus vai mudar? Não. Ela só vai atender as necessidades nossas, que serão diferenciadas. Eu estou lembrando aqui do livro Renúncia, de Emmanuel, que vamos encontrar o personagem trabalhando estética no mundo espiritual. E qual seria a função desse espírito no contexto das nossas necessidades agora? Estética? Se não me falha a memória, era estética. Uma coisa altamente subjetiva para nós, mundo prático que a gente vive, né? Harmonia, ela trabalhava. A necessidade desse espírito era diferente. No livro se retrata que ela não tinha mais necessidade de reencarnar numa determinada família espiritual, mas ela voluntariamente voltaria a reencarnar por livre e espontânea vontade, a fim de resgatar um irmão, um amor do passado que se encontrava em situação difícil, né? Mas quando eu disse para vocês, então, que fiz a pergunta de por que nasci, eu gostaria de situá-los no seio das vossas famílias, para que vocês pensassem nos conflitos diretos e indiretos que vocês têm lá, nas dificuldades materiais, nas dificuldades morais dos elementos dessa família e do elemento espírita dessa família, porque os elementos espíritas também têm muitas dificuldades morais, têm muitas dificuldades com o seu comportamento, de estarem lançados a refletir sobre princípios de amor,
de caridade, de fraternidade, e se sentirem incapazes de exercitá-los como gostariam de exercitar. Então, vamos nos situar nos nossos conflitos, cada um com os seus, e vamos determinar, através desses conflitos, quais são as nossas necessidades. Determinando as nossas necessidades, saberemos por que nascemos. É o que, na doutrina da evangelização de espíritos, preconizada por Eurípides Barçanufo, se chama programação reencarnatória. Essa programação vem para que o indivíduo tenha, primeiro, educação daquilo que conheça sobre si, sentindo necessidade de melhoria interna, se lança em atividade, em programa de reabilitação, para que essas necessidades sejam atendidas, essas dificuldades sejam sanadas dentro do seu espírito. Isso se faz energeticamente, porque o espírito funciona movimentando energias. O hausto divino, o sopro divino sobre nós. Porque de onde tiramos a energia do nosso pensamento? Será que quando eu respiro, eu não tiro fluido cósmico universal que entra pelo meu sistema respiratório e se distribui por todas as células do meu corpo? E cada célula do meu corpo não corresponde a uma célula do meu corpo espiritual? Será que na mecânica da respiração eu não estou recebendo o fluido cósmico universal e transformando essa energia em meu próprio benefício, na manutenção das estruturas do meu espírito, do meu corpo espiritual e do meu corpo físico, em mecanismo assemelhado? Quando eu, pensando contra as leis que me mantêm, danifico células através da minha ira, da minha ambição, da minha angústia, da minha depressão, do meu ciúme, do meu orgulho, da minha vaidade, do meu egoísmo, do meu sentimento de posse com os meus entes queridos, do meu sentimento de propriedade sobre o patrimônio material que eu alcancei, eu vou danificando pela avareza e por todos esses sentimentos que acabei de mencionar, vou danificando as células, porque a energia do meu pensamento puxa o que há como se fosse o ar. E essa energia toma a coloração da vibração do meu espírito. Se eu começar a lançar pensamentos de raiva, de indiferença, de desprezo para vocês, os mais sensíveis sentirão. Se eu usar uma palavra mais ofensiva, uma palavra mais dura, que mexa com o orgulho, o sentimento de amor próprio de vocês, eu vou sentir a resposta na reação vibratória do pensamento de vocês. O nosso corpo age da mesma forma. Por exemplo, eu me encontrava ansioso para começar a falar. Estava com dor de barriga. Estava com cólica. Até o momento que eu consegui pacificar a minha ansiedade, que me é natural. Nas coisas, o desconhecido me deixa nervoso. Isso é uma anterioridade minha. Isso significa sentimento de medo, que nós somos portadores. Eu sou portador. E a parte minha mais sensível é estômago e intestino. Então a gente sente isso. O sujeito vai dizer assim, não, o médico vai dizer, não, você provocou o lançamento de ácido clorídrico em excesso no seu estômago e vai provocar
uma alteração na sua digestão. Nada que você não possa normalizar com antiácido. Mas o que não se apercebem, aqueles que não têm a visão do espírito, é que o processo, o que detona todo o processo é o pensamento. A vida sexual, a compreensão da libido, das nossas necessidades instintivas. Isso é uma mácula na vida de quem segue Cristo. Porque na nossa anterioridade, nós pensamos e temos a nossa história em outras religiões. E a nossa história em outras religiões sempre preconizou que os pecados da carne. Então, muita gente se acha indigno porque tem libido, desejo sexual. Retornamos ao corpo de carne para o enfrentamento dessas culpas, para tornar a nossa atividade sexual mais digna, mais amorosa, mais em sintonia com as leis de Deus. O apóstolo João, reencarnado, João o Evangelista, reencarnado na Idade Média, na personalidade de Francisco de Assis, dizia que sexo é uma troca de energias entre dois entes que se comprazem um com o outro na doação do seu amor. Poderíamos dizer isso de um casal de leões selvagens no ato procriatório? A lei não é a mesma? É a mesma com necessidades diferentes. Porque ao homem foi dado discernir, trabalhar a sua vontade, o que não é dado à carga instintiva do animal. Para nós, as nossas necessidades sexuais são bem diferenciadas e englobam os sentimentos. Sentimento de amor, de dignidade, de respeito, o início da etapa fidelidade, lealdade, compreensão das necessidades do outro. Não somos completamente humanizados, mas já não somos completamente animalizados. A vontade de Deus para mim é que eu não tenha desejo sexual, que eu não tenha satisfação junto da minha companheira. Isso não é verdade. O desejo de Deus para com o homem é que ele seja amoroso e feliz. Alguém há de julgar a sua sexualidade? Não. A sua anterioridade, o que você fez, o que você foi, os distúrbios, o descaminho nas nossas escolhas do passado, nós trazemos embotados no nosso inconsciente. E isso se transporta para as nossas atitudes de hoje. Se nós temos dificuldades hoje, imagine na encarnação anterior, e naquela anterior, e naquela de antes, e naquela dos primórdios. Então nós estamos num processo muito amoroso de recuperação da nossa natureza amorosa. Quando Jesus falava da pureza do coração, eu tenho que lembrar aqui de Sansão, que estava falando com o nosso amigo Davi ao início, que nós trazemos, está no Evangelho segundo o Espiritismo, para quem quiser ler, nós trazemos dentro de nós esta centelha divina. Ela faz parte da anatomia espiritual doente, não doente, do ser, do Filho de Deus, amor. Compete a nós o desenvolvimento desta partícula, desta energia que é da nossa anatomia espiritual. Quando Kardec, esclarecendo com mais profundidade a doutrina do Cristo, falava que o postulado maior é a caridade, é porque
isto movimenta dentro de nós, com muita eficiência, as energias benévolas que nós desconhecemos nas nossas relações mascaradas de verniz social. Você é amigo porque você quer vender o carro. Você é amigo porque você quer conseguir um emprego. Você é fraterno, você oferece jantar porque você tem interesse subalterno nessas relações. Agora, quando você vem dar o passe e você sabe que tem que ser sincero na sua prece e que o seu desejo de ajuda àquele que se apresenta tem que ser franco, a gente se perturba. Até que com o exercício nós vamos tendo força de pensamento, de amar indistintamente, de amar sem condições. Eu gosto muito de um exemplo que me foi dado. Quando um bêbado nos xinga, nós não ligamos importância, porque nós sabemos que ele está bêbado e não está com o seu equilíbrio normal. Quando o marido ou a esposa trocam ofensas, ou os filhos, ou os membros da família trocam ofensas, nós nos ofendemos por quê? Pela doutrina espírita, nós sabemos que a pessoa que agride está desequilibrada ou está com os sentimentos doentes. E a esse doente o que eu dou? Já me expressei assim uma vez, vou me expressar novamente. Senta em cima da codificação espírita sem amor para ver onde vai dar. Senta. Estuda bastante o livro dos médiuns sem amor. Renova os teus conhecimentos, a tua informação sobre o livro dos espíritos e não aprende a perdoar. Vai ver onde vai dar. Nessa leitura que nós fizemos do Evangelho, com muita propriedade, nós não podemos repetir os erros que já cometemos, ou pelo menos deveríamos evitá-los, refletir sobre eles. Conduta exterior e conduta do pensamento. Olha, eu fiz uma força muito grande para estar aqui hoje, no meu pensamento. Ainda de manhã eu falava assim: Júpiter, o que eu vou dizer para aquele povo, eu que estou nessa situação assim, assim, assado. Mas aí ele falou assim: se você está nessa situação assim, assado, você vai lá e fala, porque a sua função tem sido falar. Então fala. Não precisa colocar teu problema, mas fala que você tem conflito, que você chora, que você tem iniquidades interiores, que você tem culpas, que você tem medos. Fala. Porque mesmo que eu não falasse, eu sei que eu tenho e sei que vocês têm. Quem aqui não sofre? Quando eu me dirijo assim para vocês, eu quero tirar essa empáfia de que nós estamos na doutrina correta e, portanto, nós estamos bem. Não é bem assim. Vocês sabem, quem frequenta aqui reunião mediúnica? Quem faz reunião mediúnica? Pertence à reunião mediúnica, exerce mediunidade? O que os espíritos desequilibrados que se apresentam nas reuniões, eu estou chamando de desequilibrado, é que eles apresentam dificuldades, né? Não é nada pejorativo. Qual é o primeiro passo que eles dão na reunião mediúnica? O primeiro passo. O primeiro passo. Vamos nos supor numa reunião mediúnica. Então, eu sou o espírito desequilibrado. Chego num local que eu não conheço ninguém, pessoas estranhas, conduzido por aquele que quer o meu reequilíbrio, ou do local que cuida do local onde eu estou recebendo algum tratamento. Você vai ter que falar aí, mas eu não quero falar com esse pessoal desconhecido. Eu não quero falar das minhas intimidades para ninguém, não. Não, você vai ter que falar. Não, já que eu tenho que falar, eu falo. O espírito se confessa. O espírito que é atendido na reunião mediúnica se confessa de uma forma que os médiuns e os frequentadores da casa espírita não se confessam. O desequilibrado resolveu abrir o jogo.
O equilibrado, abre aspas, o equilibrado, não. O que nós vamos fazer com a nossa montoeira de necessidades? O que nós vamos fazer? Nós vamos passar por essa vida, fingindo que está tudo certo, não vamos falar sobre os nossos conflitos, não vou falar sobre a minha posse, não vou falar sobre os meus desequilíbrios, as minhas raivas, as minhas invejas, não vou falar sobre o meu egoísmo exacerbado, o meu ciúme, as minhas paixões, para usar palavras que vocês estão entendendo, não é? Não vamos tocar com a ferida tão abertamente assim, para não ofender ninguém. Mas o que quando a gente se diz viver como espírito, o que é viver como espírito? Qual será a distinção da sua vida mental hoje e depois da desencarnação? Qual será a diferença de vida que vão ter? Não, lá é mais tranquilo. Não é. Lá não tem ladrão. Tem. Porque ladrão também é espírito. Lá não vou sentir necessidades físicas. Vai. Porque os reflexos estão condicionados na nossa mente. Lá não vou ter relação sexual. Vai. O que faremos? Como viver? Vamos entrar naquela imagem mais antiga, de céu, de pacificação total, porque eu paguei meus débitos, agora estou bem. Não está bem. Não pagou nada. Não se perdoou. Não se estudou. Não se autoconheceu. Não trabalhou sua intimidade. Não sabe por que pensa determinadas coisas. Não sabe determinar a influenciação. Nos casos mais grosseiros, sim, mas nos casos mais sutis não percebe. Não sabe definir Jesus. O que é Jesus para você? Sabe definir Deus? Não sabe. Não sabe. Sente. Crê. Busca. Mas não sabe. Entende alguns postulados de Jesus e aplica precariamente. E eu pergunto então, como vai a nossa vida espiritual? Porque se nós analisarmos as consequências desse mundaréu de pensamentos que nós temos, nós vamos descobrir que muito pouco nós atingimos daquilo que viemos buscar. A nossa evolução é lenta e tem que ser assim, porque nós não temos condições de assimilar mais. Não temos uma capacidade para suportar certas renúncias. Não temos capacidade de resignação. Abra um parênteses. Eu não estou dizendo que nós somos maus, que nós estamos infelizes, que nós não devemos ter esperança. Eu estou dizendo de viver como espírito. Qual é a distinção que existe de um mundo para o outro? Gente, não existe. Não existe. Nós vamos descobrindo pouco a pouco que eu sou espírito, vocês são espíritos. Cada um no seu instrumento de manifestação. Meu instrumento de manifestação hoje é o corpo físico, amanhã é o meu corpo espiritual. E quando eu já estiver bem apanhadinho, eu nem corpo espiritual vou ter, né? Não é isso? A doutrina não preconiza isso? Mas enquanto eu não estou apanhadinho, mas estou apanhando, para me entender um pouco mais, eu tenho corpo de manifestação num planeta de provas e expiações. E eu sou filho de Deus. E Deus me ama. E Jesus é meu mestre. Mas eu sou esse mundaréu de conflitos que eu tenho dentro de mim. E eu ergo meu pensamento em frequências elevadas, pedindo ajuda para o meu sofrimento, porque eu necessito da caridade de outros espíritos que compreendem a vida melhor do que eu. Porque apesar dos meus desejos, das minhas paixões, das minhas mesquinharias, eu sou filho de Deus. Eu tenho esperança. Eu quero amar melhor. Eu quero cumprir a minha programação reencarnatória. Senhor Jesus abonou minha reencarnação. Vai, Délcio, vai lá com a tua família, com as tuas dificuldades, meu amigo. Vai fazer alguma coisa de bom por você mesmo e pelos outros. Desenvolve esse sentimento de caridade. Tenha uma vida simples. Não se deixe levar. Siga o bom caminho. Faça aos outros aquilo que querias fizessem com você. Ama teu próximo como a ti mesmo. Eu, esse mundaréu de conflitos,
que tem medo de tanta coisa, que não sabe ainda compreender as suas expressões humanas, que desconhece a anterioridade, mas tem sentimentos de anterioridade, porque o orgulhoso do passado, o assassino, o vilipendiador, mas eu já não ostento aquela personalidade doentia, eu nasci para melhorar, a minha oportunidade é essa. E quando eu falava contra, hoje eu falo a favor. Isso provoca conflito dentro de mim, e eu sei que tenho que caminhar melhor. Um preto velho, ou melhor, um espírito afrodescendente, amigo nosso, falou assim: precisa nascer pequenininho para aprender a andar direitinho. Reencarnação. Todos renascemos com as nossas limitações, com as nossas dificuldades, para aprender a andar direitinho. Amor. Amor para os filhos. Não posse. Não esse amor doente, controlador. Não esse controle patológico que a gente disfarça de carinho. Amor para a esposa, para os colegas de trabalho, para os superiores da nossa profissão, para os subalternos do nosso trabalho. Amor, vibrações equilibradas para o espírito doente, ou mais doente que nós. Amor, sintonizado com a nossa consciência, de que se hoje temos certa consciência, eles também terão consciência de que sou espírito, que eles não têm, de reencarnação que eles não têm. Vamos pensar na nossa vida sem pensarmos em reencarnação, sem pensarmos em doutrina espírita, como seria. Perderíamos muitas das nossas esperanças. Então, quando a gente fala de amor, quando a gente fala de conduta exterior e conduta íntima, lembrem-se que a vida espiritual é a vida dos nossos pensamentos. Eu gostaria de fazer uma prece para encerrar a minha fala, porque acho que já atingi a minha finalidade de me colocar diante de vocês como verdadeiramente eu sou. E que dentro da casa espírita, embora a gente possa encontrar muita resistência a esses conceitos novos ou recentemente trabalhados, porque são conceitos muito antigos, não é? Eu gostaria de dizer para vocês que o espírita não é melhor do que ninguém, e que nós seremos reconhecidos somente pelo amor que tivermos. Isso é o que eu quis dizer o tempo inteiro. Seremos reconhecidos pelo amor que tivermos. Se nós temos as nossas dificuldades na nossa casa, eu gosto muito de uma expressão porque ela é bem prática. Isso o meu amigo Júpiter lá de Londrina que fala. Quando eu estou na reunião mediúnica, na hora do almoço lá em casa, os enfrentamentos com os meus filhos, as dificuldades com a minha esposa, os lances da minha profissão, eu tenho que lembrar que eu tenho que ser amor. Amor na capacidade que eu tenho de amar. E a capacidade que nós temos de amar, cada um, movimentando a sua vontade, a sua consciência, a sua anterioridade, é que dará o limite dessa capacidade de amar. Então vamos mentalizar as nossas dificuldades, os nossos desequilíbrios, os entes que estão em casa, o lar, que transformam as algemas de ódio em laços de amor. Luz do teu amor, Senhor Jesus, possa se fazer presente nos nossos corações,
no atendimento das nossas necessidades, das nossas dificuldades, dos nossos conflitos tantos e de tantos problemas que não sabemos resolver. Luz do teu amor, Senhor Jesus, se faça nos nossos olhos para enxergarmos os nossos semelhantes com amor. Se faça no nosso pensamento, livrando-nos de toda malícia. Luz do teu amor, Senhor Jesus, sobre as nossas mãos, para que possamos operar no trabalho edificante em favor do nosso próximo e de nós mesmos. Luz do teu amor, Senhor, se faça nos núcleos divinos dos nossos lares, cadinho de aperfeiçoamento que nos cabe, quinhão de trabalho que nos foi dado para que desenvolvêssemos a capacidade de amar. Dá-nos força para encararmos as nossas responsabilidades, pois aquele que nos fere talvez seja aquele que fizemos cair em desgraça, quando, movidos por orgulho e por egoísmo, pegamos o atalho do crime. Senhor Jesus, espíritos amigos que aqui se apresentam, abençoa o nosso coração que é tão pequeno, para que um dia possamos estar em paz conosco mesmo e com a nossa existência. Senhor, abençoa todos os espíritos que se acercam de nós pelos nossos desequilíbrios, alimentando-se dos nossos pensamentos deletérios, porque eles são nossos irmãos de sofrimento, camaradas de outros tempos, que se ligam a nós por afinidades legítimas das nossas próprias emanações. Filho teu, a quem devemos respeito. Luz do teu amor, Jesus, se faça nos nossos corações. Muito obrigado, Senhor. Você acabou de ouvir a palestra da Fraternidade Espírita Mensageiros da Luz de Ibiporã. Fica aqui o convite. Conheça o trabalho de evangelização da Casa Espírita e o trabalho assistencial da Casa da Sopa. Faça uma visita. Seja um colaborador. Para saber mais sobre o trabalho desenvolvido, acesse o site www.femel.com.br ou ligue no telefone 43 3158 3825 em horário comercial. A Fraternidade Espírita de Ibiporã está sempre de portas abertas. As palestras acontecem toda quarta-feira, às 20h30 da noite, na Rua Padre Vitoriano Valente, 2319. Participe, você sempre será bem-vindo. Fraternidade Espírita de Ibiporã, divulgando a mensagem do Evangelho de Cristo e os ensinamentos sobre a vida espiritual aos ibiporaenses.